Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. O conceito de liberdade de expressão é extremamente abrangente e tem diversas implicações. Desde um cidadão expor sua opinião, um político sua ideologia, um artista sua arte, um jornalista sua investigação e por aí vai. Para além do direito, temos as boas maneiras, a educação e reputação. Quanto melhor as pessoas conhecerem toda a abrangência da liberdade de expressão, mais fácil será identificar uma violação, mais fácil será de não violar e mais fácil será de conviver em sociedade em tempos digitais. No programa de hoje, Dr. Thales Tácito Cerqueira, promotor de justiça, e José Carlos Poli, jornalista. Está no ar o Jornal 360. Boa noite, estamos no ar pela TV Poços e ao vivo. E a partir de agora aguardando a sua participação, a sua contribuição com o Jornal 360. Você pode e deve contribuir através do WhatsApp, enviando dúvidas, perguntas, participações, contribuindo para que a gente faça aí um jornal excelente. Boa noite, Dr. Thales, seja bem-vindo. Muito obrigado desde já pela sua presença. Boa noite, Carol. Boa noite, os amigos da TV Poços e TVs e sites parceiros. Deus sempre conosco. É mais uma honra estar aqui num programa novo, né? Programa novinho, doutor. Novinho, 300, muito bem articulado, com um carinho todo especial da TV Poços. Muito obrigada. Queria cumprimentar também os meus agora, o Theo, Fique à vontade. a Clara, o Theo, a Clara e a Camila. Então, boa noite a todos os telespectadores também. Mais uma vez, uma satisfação estar com vocês. O prazer é nosso em recebê-lo para a gente debater questões tão atuais que é realmente a demanda do Jornal 360. A gente quer sempre saber o impacto que a notícia causa na sociedade e o que isso vem para o nosso dia a dia. Em março, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anunciou a abertura de um inquérito para apurar fake news. Ameaças, ofensas caluniosas, difamatórias, injuriosas aos seus ministros e familiares. A apuração recebeu críticas do Ministério Público e de ministros do próprio tribunal. No desenrolar do caso, foi pedido bloqueio de redes sociais de 7 pessoas consideradas suspeitas de atacar o Tribunal Federal e o site O Antagonista e a revista Cruzoé foram censurados. Essa decisão do alto escalão fere o direito de liberdade de expressão, doutor Thales? Olha, com o estilo que todo mundo já me conhece, viu, Carol? Eu não vou falar só que fere, não. Eles estupraram a Constituição, com todo respeito. Por que eu falo isso? Porque se trata de um procedimento inexistente numa justiça incompetente. Vamos começar com um procedimento inexistente. Não há previsão, em lugar algum, a não ser no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que não está de acordo com a Constituição Federal. Note bem, a AGU, a Advocacia Geral da União, diz que esse procedimento é legal. Eu não sei aonde. Como aqui nós estamos no direito da liberdade de expressão, sem dúvida, né? Ainda que queiram fazer busca e apreensão na minha casa, eu não estou pouco me importando, porque só vai achar coisa religiosa lá, mas mesmo assim eu vou falar. Note bem, ainda que o regimento interno do Supremo tenha força de lei ordinária, é bom que todos vocês que estão nos ouvindo saibam que ele não tem força e nem tem status constitucional. O que significa dizer isso? Significa que o regimento do Supremo não é maior que a Constituição. Porque depois, do contrário, os ministros, que são pessoas físicas, estariam acima da própria Constituição. Mas e na República diz que ele tem a força da lei, doutor. Força de lei ordinária, não constitucional. Então, por que o procedimento é inexistente? Note bem. E por que todos os membros da República, todos, sem exceção, senão não seria República, velam pelo princípio de que todos são responsáveis pelos que fazem? Por uma razão muito simples. O inquérito judicial, que era aquele feito por um juiz, daí o nome judicial, foi abolido pelo sistema acusatório, onde a polícia, seja civil ou federal, dependendo da situação, ou até militar, né, que faz o inquérito policial militar nos crimes militares,
ou o Ministério Público, em casos em que ele instaura a investigação, é que faz a investigação e o Ministério Público é que acusa, né? Então, a separação de juiz de investigação, porque a origem do nosso Código de 42 era um sistema italiano, onde o juiz podia investigar. Aqui não. Aqui a Constituição aboliu esse sistema e o único resquício que existia desse sistema judicial de juiz poder estar ao inquérito, ou juiz presidir alguma investigação, é o chamado inquérito falimentar, na Lei de Falência, que em 2005 também foi abolido, ou seja, não existe, mas nem na Lei de Falência existe mais inquérito judicial. Ora, como que pode um presidente do Supremo instaurar um inquérito que, segundo o regimento interno, seria só em crimes acontecidos na dependência do tribunal, não no país inteiro, sim, certo? E, ao mesmo tempo, sem passar por um sorteio de distribuição entre os ministros, ferindo o juiz natural, já indicar qual que seria o ministro que vai relatar investigar esse inquérito. Isso se transforma num tribunal de exceção proibido pela própria Constituição. Tudo errado, doutor, é isso? Em outras coisas, em outras palavras, tudo errado e, pior, violando garantias constitucionais do cidadão. Eu só vou fazer uma conceituação muito importante aqui, porque a gente pergunta, né, para os estagiários do Ministério Público que atuam com a gente, estão fazendo faculdade, para os alunos de faculdade, e a gente vê que esse conceito profano, quando a gente fala profano é distorcido, esse conceito é em geral. Você pergunta uma pergunta simples, você faz uma pergunta simples para um aluno de direito. Qual o conceito de direito penal? E todos respondem, quase 90%, que é um direito retributivo para a pessoa que praticou um crime, ela vai ser responsabilizada, uma subsunção do fato à lei, quando na verdade não é esse o conceito de direito penal. O conceito de direito penal, e é bom que todo mundo saiba, é o conjunto de regras que limitam, Carol, vou repetir, que limitam a injusta intervenção do Estado nas garantias individuais. As regras têm que estar previamente estabelecidas, não pode deixar violar a Constituição essas regras e tem que ter ritos, processualísticas e tal. Ora, quando o Supremo inventa um Código de Processo Penal do Supremo, determinando que ele faça a investigação, substituindo o Código de Processo Penal feito por 513 deputados e 81 senadores, e não vou dizer que é todo o Supremo, que tem muitos ministros lá que estão de cabelo em pé com esse negócio. Mas, assim, pelo menos os dois principais protagonistas dessa cena, o que acontece? Eles estão substituindo todo um Congresso Nacional, todos os representantes do povo que fazem a lei. Deu uma de Deus, né, doutor? Hã? Ele deu uma de Deus, né, nessa questão. Chamou ele para si e resolveu do jeito que ele achava que era melhor. Ficou uma coisa realmente ficou meio uma coisa cabulosa, porque, note bem, a partir do momento que se faz isso, ele criou um procedimento que não existe em lei. Então, por isso que é um procedimento inexistente. Agora eu vou falar uma coisa que vai causar mais perplexidade. E numa justiça incompetente. Por quê? Porque para ser julgado no Supremo, a pessoa tem que ter o que a gente chama foro pela prerrogativa de função. Ela tem que estar in officium e propter officium, né? Tem que ser em relação ao cargo e durante o exercício do cargo. E o fato dos ministros do Supremo, em tese, serem, vamos dizer assim, sofrerem mensagens que alguns chamam de fake news, né? A gente tem que ver esse conceito bem, tá um jornalista aí experiente para ele falar o que é fake news, né? Mas assim, a partir do momento que eles usam esse argumento com todo respeito sofista, na verdade, eles, ainda que fossem vítima, não faz com que o processo seja julgado no Supremo. Eles tinham que ser julgados embaixo, na Justiça Federal, para os juízes federais. E olha, nós temos um problema mais sério ainda, Carol, porque o Ministério Público já arquivou, já determinou o arquivamento desse inquérito. E o relator pouco se importou, falou que não vai continuar do mesmo jeito. Ora, é um inquérito, então, que a partir desse momento está correndo o risco de criar abuso de autoridade, entrar na casa de várias pessoas, violando as garantias constitucionais, ou seja, é um direito penal que não está limitando a injusta intervenção do Estado na garantia individual. E pior, feito por quem? Não é pelo Executivo e nem por nenhum órgão do Legislativo e por nenhuma autoridade pública, mas sim por aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição. Tudo errado mesmo. Você, doutor, citou o jurídico. Pode acontecer um colapso no jurídico e o que isso pode refletir para a gente no dia a dia? Na verdade, a Constituição, no artigo 2º, fala que deve existir uma independência entre poderes, porém harmonia. Porque se houver uma hipertrofia,
é preciso ter um sistema de check and balance, freios e contrapesos, para que essa hipertrofia seja, vamos dizer, colocada em harmonia novamente. Então o Senado já está com ideias de fazer CPI da lava-toga, de impeachment de ministros, porque agora já começou, saiu da esfera do razoável e começou a entrar nas garantias individuais previstas na Constituição. Sabe, Carol, lá na Alemanha existe o chamado direito penal do inimigo. O que significa direito penal do inimigo? Ora, se eu acabei de falar que o direito penal é o conjunto de regras que limitam a injusta intervenção do Estado nas garantias da Constituição, lá na Alemanha eles chegaram à conclusão que algumas pessoas são tidas como inimigos do Estado. Por quê? Elas praticam crime como facções criminosas, como supostos movimentos sociais que na verdade depredam patrimônio público e outras coisas. Então eles estabeleceram que essas pessoas não podem praticar o crime, depois contratar os melhores advogados, né, e ficar usando a Constituição como escudo. Porque nenhuma lei pode ser usada como escudo para a prática de crimes ou contra a coletividade. Então, na Alemanha, eles estabeleceram em lei que determinadas figuras tidas como inimigos do Estado, o que acontece? Essas pessoas não têm algumas garantias constitucionais. Aqui no Brasil não existe nem lei prevendo isso, nem lei, e o Supremo está fazendo um direito penal do inimigo, ou seja, ele estabeleceu que algumas pessoas que criticam, note bem, isso é uma coisa até meio estapafúrdia, uma pessoa que critica, que faz parte do jogo democrático, né, do inconformismo da população, elas fiquem amordaçadas, quer dizer, ficam com medos porque pode invadir a casa delas ou qualquer coisa do gênero. Então, ditadura, doutor. Pois é, isso é um perigo, porque... A gente está quase pisando numa ditadura, numa censura. Isso, exatamente. Para tirar do ar um site, para mandar suspender uma revista, bloquear redes sociais de pessoas, né? Cadê o nosso direito constitucional? Pois é, e outra coisa, ainda que houvesse um fake news, não se pode haver censura. A Constituição proíbe. Foi um pretexto fake news, doutor? Então, veja... Foi um pretexto, né? Porque depois, logo em seguida, falou que não era mais fake news e voltou atrás na decisão. É que a decisão era fake news, doutor. Então, acho que a gente não entendeu, é uma doutor. mistura de delegado com juiz, porque ele decide, ele investiga, depois ele volta atrás, ele tira a censura, só que ele não terminou o inquérito continua em pé ainda. E olha, eu pergunto para vocês, é uma pergunta até que quero ver quem responde essa, porque acho que nenhum jurista do Brasil consegue responder essa pergunta. A hora que terminar esse inquérito, vai existir crimes de ação penal pública, né? Suponhamos que apure crimes de ação penal pública. Quem que vai denunciar? Porque se o chefe máximo do Ministério Público disse que já arquivou que isso aí é uma prova ilícita e tudo que vier desse inquérito, para mim, é uma prova derivada da ilícita, prevista no artigo 556 da Constituição, isso se chama de teoria do fruto da árvore envenenada. Se a árvore está envenenada, que é a prova ilícita, tudo que vier nas investigações são o fruto dessa árvore envenenada. Então, se chama teoria do fruto da árvore envenenada. O senhor já comprovou essa teoria, doutor? Não, isso já é previsto na Constituição Federal, que proíbe, no artigo 556, as provas ilícitas e regulamentado pelo Código de Processo Penal, artigo 157, que fala da derivação dessas provas. Provas ilícitas por derivação. Certo. Ora, o que eu quero concluir e perguntar é exatamente isso para todos os telespectadores. Se a partir do momento que o Ministério Público não vai oferecer denúncia, quem que vai oferecer denúncia? O próprio Supremo? Quer dizer que o Supremo vai virar uma mistura de investigador, de promotor ou procurador da República e de juiz, de ministro? Onisciente, onipotente, onipresente. Mas não pode, doutor, eles não podem oferecer denúncia, porque isso é estapafúrdio. Isso é uma pergunta mais do ponto de vista retórica, porque na verdade... É uma revolta, doutor, isso me revolta. Veja só, é uma coisa que, igual eu falei, estupra, com todo respeito, a Constituição, as regras mínimas de coexistência pacífica num Estado republicano. Por quê? Porque a partir do momento que eles não podem fazer denúncia, o que vai acontecer? Vai ser um inquérito que não vai ter sequência. Porque o próprio Ministério Público falou que não vai fazer nada numa coisa que está completamente ilegal. Então, e se for crime de ação penal privada, existir lá algum crime de ação penal privada? Veja, mesmo assim, a prova é ilícita. E se isso cair na mão de um juiz federal, porque já disse que o Supremo não tem competência não tem competência originária para julgar esses casos, porque não são foro pela prerrogativa de função. Quem está praticando em tese esses supostos crimes, que até agora eu não achei crime nenhum, o que acontece? Essas pessoas não têm foro, então elas não podem ser julgadas no Supremo. E eu vou avisar, se cair na mão de um juiz federal, eles são concursados, íntegros, completamente estudiosos, eles vão matar
de plano essa investigação, porque não tem como prosseguir isso. Ademais, existe uma figura chamada ação penal privada subsidiária da pública. Se o promotor não oferece denúncia, a parte pode contratar um advogado e o advogado entra com uma substituição da denúncia. Mas para isso o Ministério Público tem que estar omisso, e não é o caso, porque a Procuradora-Geral da República já deixou claro que esse caso tem que ser arquivado. Ou seja, como disse o ministro Marco Aurélio, é um natimorto. Está indo e vindo e não está acontecendo nada. Estou recebendo perguntas aqui para o doutor, mas a imprensa nacional, ela repudiou o que aconteceu com a revista, com o site. O povo brasileiro já mostrou poder nas redes sociais, já mostrou poder nas ruas. Como que o Supremo pode resolver esse imbróglio jurídico, doutor? Bom, o único caminho que dá para resolver essa situação, vamos dizer assim, anômala, né? É uma situação atípica, porque nunca existiu isso na história, não só do Brasil, como em algumas legislações do mundo, a não ser situações de judiciário controlados, né, por uma ditadura, e aí por razões óbvias, que não é o caso do Brasil, que é uma democracia. A única solução disso é o próprio órgão, através do seu plenário, eliminar esse inquérito, aspas, judicial, porque esse inquérito não pode prosperar. E essa questão da censura é uma coisa muito séria. Foi aí que começou a preocupação e a sinalização de que tinha algo errado no país. Por quê? Porque aconteceu um caso muito importante também, que foi o caso do Washington Post, que inclusive foi um episódio que foi narrado em filme. E o que aconteceu? A Suprema Corte, o Richard Nixon, que era o presidente dos Estados Unidos à época, ele proibiu que se publicasse alguns materiais que estavam provando que a guerra do Vietnã estava sendo perdida, não por algumas questões estratégicas militares, mas porque eles não queriam reconhecer que deveria ser parado naquele momento, porque senão muitos americanos iriam morrer. Ou seja, era uma farsa que estava acontecendo ali, mantendo a guerra do Vietnã. E muitos jovens poderiam ser salvos a partir disso. A imprensa, então, revelou essa notícia, até para salvar muitos jovens de família. E o que aconteceu? Foi proibida, muito parecido com o que aconteceu aqui, a divulgação desses documentos, alegando Lei de Segurança Nacional, que, aliás, está sendo um dos motivos que estão sendo alegando aí, né? Coisas, quer dizer, olha como que a história se repete. Querendo justificar. A história se repete com variação. Por isso que é importante conhecer a história, né? Muito importante. E aí, olha só que interessante, Carol. Aí o juiz da Suprema Corte norte-americana, porque ela foi decidida, venceu por 6-3 para a liberdade de imprensa, para a imprensa poder noticiar o fato. E até vou ler aqui, o voto comovente do juiz Black da Suprema Corte foi o seguinte: os pais da pátria deram à imprensa livre a proteção que ela deve ter para que ela exerça seu papel essencial em nossa democracia. Então, os pais da pátria, lembra aí as 13 colônias norte-americanas, todas aquelas guerras pelas liberdades, o Bill of Rights na Inglaterra, a Declaração de Independência nos Estados Unidos, que gerou até aqui o movimento do Tiradentes, o movimento para o Brasil independente, né? Enfim, de Portugal, etc. Tal. Então, esses pais da pátria, o que eles fizeram? Deram para a imprensa, que é através da emenda constitucional norte-americana número 1, a proteção que ela deve ter para que ele exerça seu papel essencial em nossa democracia. A imprensa, Carol, deve servir aos governados, diz o juiz da Suprema Corte americana, e não aos governantes. Eu gosto muito dessa frase. E não aos governantes. Quer dizer, tem que servir ao povo. E não precisa nem dizer o que aconteceu com o Richard Nixon, né? Ele foi logo em seguida envolvido num escândalo de corrupção conhecido como Watergate e houve um impeachment dele. Então, toda vez, isso não é uma profecia, não precisa ser profeta, não precisa estar em cima da montanha para ver o que está acontecendo embaixo. Toda vez que querem amordaçar a imprensa ou censurar, você pode ter certeza que existe uma originalidade satânica por trás disso, alguma coisa que quer se esconder, mas fica pior, Carol. Sabe por quê? Porque a imprensa descobre. Não, doutor, você está respondendo minhas perguntas antes aí de eu perguntar. Com certeza, essa era uma delas, né? São os ditados que acontecem, né? Se vai mexer ali, tem fumaça, tem fogo, tem caroço no angu, não é assim que o pessoal fala, verdade, doutor? Tem, né? Se está escondendo é porque tem alguma coisa. E se é censurado, com certeza, eu acredito muito que hoje a força da imprensa, a força das redes sociais, o povo ganhou muita força e ganhou muita voz hoje. Falando em voz, a gente sempre tem participações no Jornal 360 de pessoas que já moraram no Brasil e hoje residem no exterior. Hoje a Alexandra Astoni, da Pensilvânia, traz para ela como é essa impressão de fake news que ela acompanhou e acompanha no Brasil, através do que acontece nos noticiários e lá aonde ela reside. Alexandra, tudo bem? Aqui nos Estados Unidos, a gente também
vê muito. E a diferença talvez daqui para o Brasil é que aqui a mídia é escancarada. Aqui as emissoras de TV têm seu lado, né? Quem eles apoiam, e a partir disso existe mesmo um pouquinho de uma guerra, né? Em relação às fake news. Mas eu acredito que esse é um problema mundial e que a única maneira de combater é correndo atrás das fontes, né? Checando cada coisa, cada pedaço de informação, tá bom? Ela citou uma questão interessante, né? Que embora acontece também lá, é tudo às claras, ou seja, bem vai de encontro que a gente comentou, né? Que parece que tudo vai para debaixo do tapete, tudo vai para debaixo do pano, né, doutor? Para que o povo não saiba o que acontece. Olha, Carol, eu acho que até que eu estou com uma posição diferente agora. Eu acho que nós estamos dentro do que a Bíblia, a palavra do Senhor fala em Marcos 4:22. Não há nada de oculto, nós chegamos nesse tempo, que não deixe de ser revelado. E nada que seja escondido que não se torne público à luz do dia. Nós estamos vendo que cada vez mais, principalmente depois da Lava Jato, que foi um marco histórico, né, de investigação correta, porque essa investigação foi correta, foi bem feita pela Polícia Federal e o Ministério Público, o que acontece? As coisas estão aparecendo, estão colocando as claras, não adianta mais esconder, porque as coisas hoje, acho que como você muito bem colocou aqui um pouquinho mais atrás no programa, o povo passou a ter acesso com a democratização das redes sociais. Ou seja, antigamente ficava tudo restrito à rádio, TV, que fizeram um papel importante, mas não tinha essa interação, né, como tem hoje, né? E você ganha vê que força, né? Você tá vendo aí que você está com o celular aí bombando cheio aí. de perguntas já estava com perguntas antes no Instagram, antes mesmo de começar o programa. Então você vê quem que controla uma mídia dessa. Outra coisa, é tão infantil, é quase jardim de infância querer censurar uma imprensa, uma revista, de publicar uma matéria, por mais que ele fale que isso não é censura, que seria uma ilicitude, uma responsabilidade por ilicitude, mas é óbvio que é censura. Mas é tão infantil que as pessoas fazem um print screen no celular e dispara por WhatsApp para todo mundo. Quer dizer, todo mundo lê a matéria porque fica mais curioso. Né? Fica mais curioso. Quando você proíbe, acho que a pessoa fica com mais curiosidade de saber por que proibiu. E aí é que viraliza mesmo, doutor, o senhor tem razão. Eu vou fazer um pequeno intervalo, volto para a gente falar mais sobre liberdade de expressão, sobre censura, sobre fake news, e volto no último bloco mais uma vez com o doutor Tales, interagindo com o nosso outro convidado, que é o José Carlos Poli. Eu volto no instante. Estamos de volta e chamando você aqui para participar comigo do Jornal 360. Hoje a gente está focado em fake news, estamos falando também sobre liberdade de expressão e sobre censura. Já recebi algumas participações, vou fazer assim que nós tivermos os dois convidados de volta aqui comigo. Participe, envie a sua pergunta, participação, sugestão pelo WhatsApp. Lembrando que o Jornal 360 tem a sua reprise aos domingos, às 19h30. Boa noite, José Carlos Poli. Poli, seja bem-vindo. Prazer imenso te receber aqui. Prazer é meu, fico muito feliz de estar aqui com vocês. TV Postos, já foi minha casa há muito tempo. Durante muitos anos, 6 anos, né? Apresentei aqui o Hora da Verdade. Tenho um carinho muito especial por todos aqueles que fazem parte daqui. E muito feliz por ter sido convidado para participar do seu programa, um programa que eu acho muito interessante e que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Aliás, já é muito comentado. Esse daqui é o 3º ou 4º programa, não é? É o quarto programa. Estamos começando a caminhar. E com você apresentando, você está craque na coisa. Obrigado pelo carinho e por contribuir. A gente precisa de pessoas que contribuem muito com o jornalismo, com a notícia, com a imprensa, sem dúvida nenhuma. O Poli é uma dessas pessoas. E com a popularização da internet e a democratização criada pelas redes sociais, a informação se tornou propensa a ser criada, não só recebida. Dessa forma, a livre criação e a propagação das informações em larga escala não se manteve apenas à condição de jornalistas e de veículos de informação. Passou assim das mãos de quem antes apenas recebia a notícia, né? E agora também ela pode propagar essa notícia. Por que o jornalismo tradicional anda tão desacreditado, Poli? O tradicional
Não, não acho que anda tão desacreditado. Acontece o seguinte, nós estamos vivendo uma outra época, estamos vivendo uma outra fase. O avanço tecnológico, ele realmente democratizou, inclusive, a informação. Nós estamos conversando aqui hoje e quem quiser nos assistir no mundo inteiro, em qualquer lugar do planeta, tem essa facilidade hoje por causa do avanço tecnológico. E é uma coisa até nova, tá certo? As redes sociais principalmente, e que a gente tem que se acostumar. E, ao mesmo tempo, você veja bem, nós estamos discutindo aqui as fake news, que são as notícias falsas, tá certo? Se você voltar algum tempo atrás, alguns meses atrás só, você vai ver que as notícias falsas eram muito mais do que é hoje. Você acha? Com certeza. Porque as pessoas estão acostumando, além, naturalmente, de haver uma vigilância maior, aliás, até dos próprios órgãos tradicionais de comunicação, que fazem questão até de desmentir a notícia que não é verdadeira. Esse policiamento todo que existe hoje em termos de notícia falsa está fazendo com que as pessoas que praticam esse tipo de coisa diminuam cada vez mais. E os leitores, hoje eles já sabem, já começam a perceber o que é verdadeiro e o que é falso. Quando você vê uma notícia... Porque o fake news é o seguinte, ele está tão propagado que quando você vê alguma coisa que você acha assim, nossa, será que é verdade? Você já começa a duvidar da informação. A informação até, às vezes, é até verdadeira. Tem que duvidar mesmo, né, Paulo? Eu acho que Exatamente. essa dúvida ela é muito saudável. Aí você procura ver se aquilo que você está lendo ali, se aquilo que você está vendo, se é verdade ou não, se não é uma foto, não é uma montagem, alguma coisa. Então, eu acho que é questão de tempo. Como é uma coisa nova, o tempo vai também selecionar aquele que faz realmente um trabalho sério, correto, honesto, e daqueles que estão aí apenas para tirar vantagem, denegrir a imagem de terceiro e tudo mais. A gente está discutindo aqui esse episódio lamentável, que foi a interferência dos 2 ministros do Supremo na censura que fizeram foi ao censura, site na sua opinião? Foi censura, sem dúvida. Foi censura. Aliás, não foi censura. A coisa mais interessante, o doutor Tales esteve aqui antes com muita sabedoria, com muita clareza, com muita competência. Ele fez uma análise que eu concordo plenamente, tá certo? Uma análise técnica, inclusive, de quem conhece as coisas porque está por dentro. Então, ele já fez aqui um esclarecimento que não tem como a gente discordar. Agora, eu acho que tentando combater o fake news, os 2 ministros cometeram fake news. O fake news do fake news, né? Exatamente. Eu brinquei aqui do fake news do fake porque news. Porque aquilo que eles fizeram foi falso. O que eles fizeram foi falso. Eles denunciaram e fizeram censura à matéria publicada pelo site, pela revista Cruzoé, e depois fizeram aquele carnaval todo, suspenderam aquele negócio todo, e depois foram ver que a matéria era verdadeira. Aquilo que estava escrito na matéria, que era aquela frase de depoimento do Marcelo Odebrecht, que falava do ministro Toffoli e tudo, se comprovou depois que é verdadeira. Aí eles quebraram a cara e tiveram que voltar atrás. Então, tanto o ministro Toffoli quanto o Alexandre de Moraes, na minha modesta opinião, perderam uma grande oportunidade de ficar quieto e de preservar o Supremo. Eu acho que eles expuseram ainda mais o Supremo do que tudo aquilo que a gente tem visto nos últimos tempos aí, né? Os ministros, muitos aí servindo até de chacota por uma série de coisas. E eles agora colocaram o próprio Supremo numa situação difícil, e os colegas ministros, inclusive, né? Porque isso daí a gente está vendo, está lendo por aí, inclusive as opiniões dos próprios ministros contrários à atitude que os 2 acabaram tomando. E você citou, Paulo, essa questão de fake news, que hoje as pessoas estão mais atentas. Hoje, próprios sites, portais de notícia, muitas vezes têm dentro dos próprios portais, né, subdiretorias que fiscalizam essas matérias. Eu tenho um insight para mostrar para você, que a gente procurou numa desses portais. Olha para você ver que interessante. Um desses portais, procuramos e o primeiro que a gente achou foi o UOL,
ele mesmo verifica se a notícia é falsa ou se a notícia... Quer dizer, hoje não basta você só um portal de notícias, você tem que ter dentro do portal de notícias uma subdivisão para ver se aquela notícia é falsa ou se ela é verdadeira. A Folha de São Paulo faz isso, o Estadão também faz isso. Vários fazem isso, a gente pegou um para mostrar aí para você como esse Inset. O Globo faz isso também. Então, tudo isso... É uma preocupação em relação de não propagar uma notícia. Isso tudo vai dentro daquilo que eu estava falando, que agora com esse policiamento todo que existe em termos dos fake news, eles estão diminuindo. Agora, tem uma coisa interessante, que também já está deixando de acontecer. O Google, por exemplo, que é um site de busca, ele estava premiando os fake news. Quem botava uma notícia lá super mentirosa, coisa que chamasse atenção, e ele tivesse um número de acesso assim maior do que o normal, né, não sei o quê, ele acabava ganhando, sendo remunerado, inclusive em dólar, pelo próprio Google. Isso aí já não está acontecendo, mas tinha gente que está vivendo disso, inclusive. Dessas notícias escandalosas, tal, para poder chamar atenção, os caras porque de alguma forma ele está incitando que as pessoas criem fake news, então, né? Já que está pagando depois para que seja denunciado. Isso também diminuiu, isso aí está acabando, uma série de coisas aí. E agora, o tempo, eu acho que só o tempo é que vai dar maturidade suficiente para que a gente possa usar de uma maneira inteligente essa ferramenta extraordinária que é a internet hoje, que são as redes sociais, tudo isso que a gente tem por aí. E as coisas mudaram mesmo. Não adianta você hoje... eu, por exemplo, venho lá do jornalismo antigo, das artes gráficas, do tempo do jornalismo romântico. Isso acabou, né? Com essa revolução toda que existe hoje, a gente está conversando aqui, se você puser no Facebook compartilhar, eu tenho 5 mil amigos, 5 mil amigos meus que vão ver que eu estou aqui na TV Posse dando uma entrevista. Tá certo? Essa tecnologia nova, os veículos tradicionais, o rádio, o jornal e a televisão, eles estão se adaptando a ela. Então, você está hoje no bolso de todo mundo, né? Você está com o celular no bolso, você está aí, tudo aquilo que você quiser falar, você está no bolso do mundo. Agora, tem uma coisa só, que se você não estiver falando o que o cara quer ouvir, se você não estiver mostrando o que o cara quer ver, ou se você não estiver escrevendo o que a pessoa quer ler, esquece, porque você vai ficar feito bobo aí, você vai começar a postar as coisas, ninguém vai dar bola. Porque tem um negócio só, e é por isso que eu quero aqui até parabenizar o seu programa, que tem uma coisa, a TV Posse criou esse programa aqui, eu estava conversando com o Guedes ainda agora, que é o diretor da TV aqui, que eu acho uma coisa super interessante, por causa de uma coisa só, tem conteúdo. Vocês estão discutindo aqui problemas que as pessoas querem participar, elas querem ouvir, querem dar opinião, como foi, inclusive os outros programas que vocês participaram, da Charrete, inclusive, aqui. Tivemos uma grande participação. Tenho aqui perguntas, já vou atender todo mundo. Não é? Coisas da cidade. Então, isso também é prestação de serviço. Vocês estão prestando serviço. E eu acho isso muito legal. Reflete totalmente. Inclusive, nós fomos às ruas, o Matheus Luiz esteve nas ruas da nossa cidade perguntando para as pessoas a respeito de fake news, se já receberam, se já repassaram, se sabem o que é fake news. Vamos acompanhar. A dona Conceição sabe bem o que é fake news. Olha, notícia que não é verdade, até onde eu entendo. A aposentada, uma vez, sem prestar atenção, divulgou uma notícia falsa. A gente passa e vê a notícia ali e você repassa. Aí depois que você compartilhou a notícia, você fica sabendo que não é verdade, que é uma notícia falsa, foi plantada ali. Aí prejudica certas pessoas. Mas não é só a dona Conceição não, viu? De que um amigo meu tinha uma doença que dava denegativamente a doença de convulsão na pessoa, só que ele não tinha, aconteceu algo que ele bateu a cabeça e teve a convulsão. Já tem gente que não faz ideia o que significa fake news. O senhor sabe o que é fake news? Não sei. Nunca ouviu falar? Não. E o senhor já ouviu falar de uma notícia falsa? Muitas. Aí é fake news. Aí é fake news. Notícia falsa.
Mas o problema é que a internet muitas vezes é vista como terra de ninguém. Tem gente que publica o que quer, da forma que quer, e aqui fora, muitas pessoas acreditam na mentira que viraliza rapidamente. Mentiras publicadas e compartilhadas que, segundo este advogado especialista em direito digital, muitas vezes causam transtornos até irreparáveis. Uma vez que você vai com o travesseiro num alto prédio e deixe que as penas se vão, você, num dia que venta muito, né, você rasga o travesseiro, nunca mais você vai resgatar todas essas penas. O dano da fake news é muito parecido. Você manda uma notícia falsa, essa notícia alastra pelos grupos de redes sociais, nunca mais você vai conseguir resgatar na sua essência ou até mesmo a justiça indenizar na sua integralidade a situação ofendida. Depois de compartilhar fake news, a dona Conceição aprendeu e agora fica mais atenta. Muito cuidado. E também mexo menos, que antes eu mexia muito no Facebook, essas coisas, WhatsApp mesmo. Hoje eu já mexo bem menos e procuro sempre me informar primeiro para não cair de novo. E os grupos de família, aquele que você tem aí no seu WhatsApp, são um dos maiores propagadores de fake news, né? Porque muita gente vai mandando durante o dia e às vezes a gente acaba compartilhando com outras pessoas sem checar a veracidade da notícia. Com isso, o Brasil está em terceiro lugar no ranking de fake news. Pois é, temos um gráfico trazendo os 12 principais países que têm aí maior exposição a fake news do mundo. Olha, primeiro a Turquia, a gente vê o Brasil em terceiro lugar com 35% do consumo de notícias falsas, de fake news, e acima até dos Estados Unidos. E lá na lanterninha, quem está em último lugar é a Alemanha, é o país com a menor consumo de fake news aí que a gente tem durante o mundo da internet rodando em todos os lugares. Então tá aí essa exposição a fake news que a gente tem. Quero chamar você para participar, eu vou fazer mais um intervalo, o Poli vai continuar aqui comigo, o Dr. Tales volta para o programa, tenho perguntas suas para atender aqui e mais algumas para a gente debater agora juntos essas questões, né? Sobre censura, fake news, voltar a falar de liberdade de expressão. Participe pelo WhatsApp e lembrando que a nossa reprise acontece domingo às 19h30. Eu volto em instantes. Estamos de volta para o último bloco do programa, quando a notícia é boa e não é fake news. Quando a gente debate conteúdo, a gente vai ganhando informação e o tempo passa muito rápido. Então, participe com a gente, eu quero atender as suas participações. De volta agora com o Dr. Tales, Poli continua aqui com a gente. Poli, você falou no bloco anterior sobre o jornalismo romântico, mas hoje a gente vê pseudos militantes ideológicos, né, que querem combater o status quo do Estado opressor. Você não acha que notícia hoje virou militância política? Também, mas é isso aí que eu estava falando, faz parte, né? Eu acho que é o seguinte, por isso que eu falo, a imprensa, a informação, ela foi para o bem e também para o mal, mas ela foi democratizada. Hoje, qualquer pessoa pode se manifestar, tá certo? Porque tem a ferramenta na mão, que é o seu celular, e se manifesta. Você não acha que isso afastou um pouco as pessoas que pegam o jornal e falam, essa é militância, eu não quero nem ver essa notícia? Não, o jornal impresso vai acabar. Vai acabar, já está acabando. Eu falo isso com muita dor no coração, porque eu sou oriundo do jornal impresso. Inclusive, entendeu? Tenho aqui o José Gonzaga relembrando do seu tempo do Mantiqueira. Mantiqueira eu fui proprietário do Mantiqueira, eu fui do Jornal de Postos, fui fundador proprietário, o Jornal da Cidade também. E tá, tudo que tem aí, né? Eu tive participação e fui fundador e diretor também, dos jornais impressos. Agora, a gente tem que acompanhar. Eu, há 8 anos atrás, quando eu percebi que o jornal impresso não estava mais,
eu migrei para as redes sociais. Entendeu? Hoje eu tenho um blog, eu tenho uma rádio, entendeu? Web, que já tem 8 anos também aí, que eu mais ou menos vislumbrei e falei, isso aí não vai virar mais, né? E hoje não vira mais. Se você passar hoje no centro da cidade e ver até as pessoas de idade, turista, tudo, não tem mais ninguém abrindo jornal, não. Eles estão tudo no celular, as pessoas idosas, tudo lá. Mas você acha que essa militância política na notícia, para você é uma coisa boa hoje? É bem-vindo. Eu acho que é porque ela também acaba democratizando. Você veja bem, a gente elegeu um presidente da República através das redes sociais. Você concorda, doutor? Sim, totalmente. Foi o primeiro caso de um presidente da República eleito contra tudo e contra todos, né? Ou seja, se não fosse a rede social, dificilmente, como o Poli bem disse, ele teria vencido e colocado suas mensagens, mostrado que era vítima de algumas inverdades, enfim. Voltando um pouquinho na questão do Supremo Tribunal Federal, eu já vou atender as suas participações. Eu queria saber a opinião dos senhores a respeito de foro privilegiado, porque a gente está vendo tudo o que está acontecendo e o brasileiro se sente totalmente incompetente, a gente não pode fazer nada. Estamos aí passando por grandes mudanças e eu queria saber a opinião dos senhores. Pode começar, Poli. Fica à vontade, depois eu foro privilegiado, eu sou radicalmente contra. Acho que não deveria ter foro privilegiado para ninguém, até porque se todo mundo é igual perante as leis, os outros também deveriam ser, principalmente políticos. Eu acho que, porque você veja bem, o sujeito ele tem qualquer problema de denúncia ou ele é acusado de alguma coisa, a primeira coisa que ele tenta fazer é se eleger. Nós temos casos concretos aí. E se elege deputado, aí vai para o foro privilegiado. É uma maneira de você fugir do processo, né? De você fugir da condenação, inclusive. De maneira de ser corrupto, você ficar mais corrupto ainda e roubar ainda com um ok, né? Mais ou menos assim. Na verdade, olha, vamos começar na parte técnica, depois chegar na conclusão perfeita do Poli. Na verdade, o foro privilegiado não tem esse nome. O nome correto é foro diferenciado. O que significa isso? Algumas autoridades, até para não ficar constrangidas a se julgar por um órgão inferior, da qual elas fizesse uma hierarquia sobre eles, foi criado esse foro para essa finalidade. Porém, o foro, com o passar dos anos, representou sinônimo de impunidade, porque os tribunais não julgam. Eles sentam em cima do processo de pessoas que têm foro. Você vê que o Supremo, para condenar pessoas com foro pela privação de função, foi 1, 2 ou 3 no máximo até agora, e não anda. Enquanto o Sérgio Moro lá embaixo, né, na Lava Jato, fazendo centenas de sentenças. Então, não justifica mais o foro privilegiado, porque acabou de diferenciado virando privilegiado mesmo. Então, eu acho que hoje já o Supremo deu uma decisão, da qual o Barroso teve grande influência, de qual que ainda existe o foro, mas desde que seja durante o exercício do mandato, a pessoa esteja no mandato e em ofício, quer dizer, em relação ao ofício que ela exercia. Já é uma forma de limitar. Agora, o certo é acabar com isso através da emenda constitucional de uma PEC que está lá tramitando. Bom, vou atender algumas perguntas aqui. O Eduardo pergunta, o Supremo Tribunal Federal se julga incriticável. É uma ditadura de toga, doutor? Então, veja, isso é um completo absurdo, mas isso está previsto, como tudo está previsto no maior livro da sabedoria, que é a palavra do Senhor, a Bíblia, isso está previsto em Provérbios 16, 18, que diz que a soberba, né, precede a ruína. O que significa isso? Até tem um reverendo famoso chamado Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana, que dá palestras maravilhosas, e uma das palestras deles que me chamou a atenção foi o seguinte, o Poli vai gostar: a soberba é a sala de espera da ruína. Então note bem. Muito bem colocado. Então, é exatamente isso. Quando a pessoa começa com muita soberba, muita opressão, porque eu vi uma frase bonita aí que você colocou do Churchill, que é o herói da... Você é fã do Churchill, né? Tem um filme lindo dele chamado Os Destinos de uma Nação, que ele foi o grande herói da Segunda Guerra, né? Que o único que resistiu a Hitler e venceu. Né? Óbvio que uma ajuda espiritual sozinho não daria para vencer aquele grande ditador, mas aquele fascista. Então, o que a gente mostra nisso daí é exatamente isso. Quando começa a vir muita opressão, uma ditadura, seja de poder judiciário, qualquer poder executivo, legislativo, enfim, ou da polícia, ou qualquer coisa assim, evidentemente que isso está precedendo a própria ruína que vai vir logo em seguida. Isso é uma profecia que vai acontecer. Você tem dúvida disso, pô? Não tenho, de jeito nenhum. Mais uma agora para você, Poli. Há casos em que a própria imprensa cria fake news, onde os repórteres usam a proteção à fonte para sustentar a notícia. Você acha que esse tipo de fake news deve sofrer punições e não somente fofoca de WhatsApp? Não, eu acho que é o seguinte, todo mundo que pratica fake news, que divulga uma notícia falsa,
ele tem que ser, ele está sujeito às punições da lei. Nós não temos mais hoje, felizmente, a chamada lei de imprensa, mas nós temos o Código Penal, não é, doutor? Sim. Está ali, se você cometer alguma coisa que você transgrediu, inclusive, como calúnia, difamação, uma série de coisas, você vai ter que arcar com as consequências na justiça depois. E você pode ser condenado sem nenhuma dúvida, além da própria retratação, que você é obrigado a fazer publicamente, resposta, né? No mesmo status, que é o direito de resposta. Indenização, né, Paulo? Indenização e tudo mais. Agora, eu acho o direito de você preservar a sua fonte de informação, isso tem que ser preservado mesmo, porque é o seguinte, se você não puder preservar a sua fonte de informação, você não vai ter informação mais. E é por isso que o jornalista, ele é que é o responsável, não é a fonte dele. Ele que é o responsável. Se ele publicar uma notícia inverídica, não adianta ele depois falar que a fonte, não sei o quê, não, a fonte não, você que publicou, você é o responsável, você que assinou, a culpa é sua, você que vai responder pelo processo. E informação, agora trazendo para o quintal da nossa casa, e informação de governos, de prefeituras que não chegam em detrimento de direito de informação ao público. Pode virar fake news, quer dizer, as prefeituras têm que informar melhor a sua população. Você concorda, Poli? Do que está acontecendo? Não, isso está na lei. Os atos oficiais, eles obrigatoriamente, eles têm que ser, hoje não mais na mídia impressa, né? Nem o tribunal hoje não existe mais, porque eu falo, a mídia impressa ela está com a tendência, o caminho é acabar mesmo. Mas é obrigado a manter, por exemplo, a Prefeitura de Poços, assim como o Estado, tudo mantém lá um site oficial e um portal da transparência, onde todas as informações que você quiser saber a respeito, até o salário de servidor público, salário de prefeito, tudo você pode procurar, que está lá no portal da transparência. Isso é uma exigência de lei muito boa. E todos os atos praticados pelo poder, quer seja legislativo ou executivo, estão lá. E o judiciário também, não é, doutor? Sim, principalmente. O judiciário, o Ministério Público, todos. Todos eles estão ali e com uma vantagem. Porque antigamente, quando a gente não tinha essa ferramenta, né, que é a internet, para você tomar conhecimento de um ato oficial, por exemplo, da prefeitura, do judiciário, você tem que comprar um jornal. Era impresso, então você tem que ser assinante. É verdade. Hoje não, aquilo está disponibilizado para você gratuitamente. E como você vai disse lá, mesmo no bolso, acabou. né? Só tirar do bolso então, e buscar. E eu até faço uma complementação ao que o Poli falou brilhantemente. Hoje as pessoas procuram os promotores nas promotorias do patrimônio público, né, e até criminais, justamente quando esses órgãos públicos, sejam prefeituras ou qualquer outro órgão público, não divulgam, porque eles pedem com base na lei de acesso à informação para responder por escrito. Quer dizer, aí a gente é obrigado a determinar que eles façam um portal da transparência e respondam ao cidadão em 15 dias sob pena de crime de responsabilidade. Isso é muito comum de acontecer, doutor? Mais do que você imagina. Ou seja, estão omitindo informações. Às vezes omitem informações e as pessoas procuram mesmo. Hoje não tem conversa fiada. O Maurício do Jardim Europa pergunta quanto ao presidente da República oferece cargos aos deputados, senadores, para que os mesmos votem aquilo que ele deseja. Na sua opinião, isso não é compra de votos? Isso não é proibido? Opinião dos dois, por favor. Pode falar o Poli primeiro? Isso faz parte da política. Não adianta a gente querer ser... Sabe por quê? O deputado, veja bem, eu estou falando em dinheiro, para o bolso dele. Eu estou falando o seguinte, o jogo democrático, o jogo político, isso faz parte. O deputado, o vereador, mais o deputado, ele é eleito e ele tem uma base de sustentação dele, pela qual ele foi votado ali, ele tem que trabalhar para conseguir recursos para atender o prefeito e tal, da cidade dele. E isso daí faz parte. E qual é o instrumento que ele tem na mão para conseguir isso? É o voto. Então, agora mesmo, nós estamos vendo aí a discussão em torno da reforma da Previdência, e se o presidente e os demais ministros envolvidos ali não tiverem essa habilidade de fazer essa negociação no bom sentido, certo? O deputado acaba muitas vezes até votando contra.
E às vezes até ele é a favor do projeto, mas ele tem uma emenda lá dele que está parado para atender determinadas coisas lá, ele acaba votando contra. Então, isso faz parte do jogo político, desde que seja uma coisa correta e honesta. Não como aconteceu no passado recente agora aí, de o sujeito votar recebendo benefício financeiro e botando no bolso, propina, para fazer campanha, aquele negócio não é. Aí, mas hoje, né, doutor, eu tenho uma leve impressão que depois da Lava Jato vai ser muito difícil, ou pelo menos vai reduzir muito a corrupção, porque o cara não pode mais confiar no telefone, não pode mais confiar no amigo. Eu tenho ainda minhas dúvidas. É uma semente, né? Não, é uma grande semente. Há um tempo atrás você não tinha delação premiada, você não tinha nada. Hoje a mulher dele é o telefone dele, é a amante dele, é a gravação que ele tem. Se você fizer uma coisa com o seu amigo hoje, depois for descoberto que você é corrupto, amanhã você prende seu amigo, você acha que ele vai lá e vai fazer a delação, vai entregar você também. Então hoje, o cara ele pensa 10 vezes antes de fazer alguma coisa errada, porque ele sabe que ele está sujeito a ir para a cadeia e fim de carreira. É verdade. Particularmente essa questão do telespectador, né? Não sei o nome que foi colocado aqui, para responder para o nosso amigo. Eu já te falo chama-se Maurício. O Maurício, é o seguinte, compra de voto não caracteriza, porque compra de voto ela só tem que ocorrer no período eleitoral, né? Desde o pedido do registro de candidatura até a data da eleição. Isso é o que está no artigo 41A da Lei 9.504 de 97 e no crime do 299 do Código Eleitoral. Mas é uma prática imoral. E mesmo, e aí eu estou falando agora mais como pela profissão mesmo, eu não concordo com essa história de tomar lá da cá. Eu acho que esse governo, esse presidente fez a eleição dele falando que não daria cargos no primeiro escalão, no segundo escalão, colocariam técnicos como colocou o grande ministro Sérgio Moro, que foi, vamos dizer assim, o grande precursor dessa nova mudança, dessa nova era que nós estamos entrando, e está tentando fazer um papel bacana no Ministério da Justiça, porque além da colaboração premiada, ele está estabelecendo o plea bargain, que é o acordo de não persecução penal, um acordo que faz com a pessoa, porque qual a vantagem que a pessoa tem hoje de confessar se não dá nada? Né? A diminuição da pena, se está no mínimo legal, não pode ser mais abaixo que isso. Então, isso tudo é uma grande semente que está germinando. E como diz Kardec, né, até como profeta em A Gênesis, o último capítulo da Gênesis, da nova geração, nós estamos vivendo, na verdade, um Armagedon moral, não é físico. É uma guerra entre a velha geração com a nova geração. Ainda hoje, quem resiste a essa história de querer cargo é a velha geração da política, que está acostumado com essa prática. Né? Agora, nós estamos vendo grandes novos, independente de idade, porque nova geração não significa jovem, significa pessoas com espírito renovado do ponto de vista moral. E nós estamos vendo grandes parlamentares, seja deputados, inclusive um dos professores que nós demos aula no curso dele, Luiz Flávio Gomes, que tem um trabalho brilhante de combate à corrupção, um livro de combate à corrupção. No Senado, nós estamos vendo senador novo, que é o Alessandro fazendo a CPI, tentando a CPI da Lava Toga. Então você vê que já existe, não é ainda a totalidade nem a maioria, mas já é um grupo de uma nova geração que está chegando para acabar com essas práticas imorais e ilícitas. Tá certo, eu tenho muitas perguntas, tem muito pouco tempo. Vou tentar atender aqui aquelas que vêm de encontro ao nosso tema do programa aqui hoje, desde já agradecendo a sua participação. Vou pedir sucinto agora, senhores, pergunta para o Poli, mas o doutor pode e deve contribuir, colaborar. O que você chama de velha e nova política na visão do presidente Bolsonaro? Professor? Para os dois. Bom, para mim, de velha e nova política... Na visão do presidente Jair Bolsonaro. Na visão do Jair... Bom, eu acho que é o seguinte, primeiro, que esse presidente foi eleito, ele foi o instrumento, certo, de protesto da população e dos eleitores, principalmente, com aquilo que vinha se passando no Brasil, principalmente contra o Partido dos Trabalhadores e tal, com essa corrupção toda. Então, ele foi, o discurso dele veio de encontro àquilo que o eleitor queria. O eleitor queria exatamente alguém que mudasse tudo que está aí, certo? E que fizesse um governo diferenciado. Então, aí por isso que se fala na velha e na nova política, né? Agora, a gente tem que esperar um pouco para saber o que vai acontecer, para ver se o governo vai dar certo. Que ele está no caminho certo? Eu acho que está certo? Tirando essa bobagem dos filhos dele, aí, que só serve para arrumar confusão, não é aquele mais novo, que ele tem que apanhar um pouco lá de cinta, lá para criar juízo. Você não consegue segurar os filhos, né? Nós votamos, e eu votei, a gente votou no presidente, nós não votamos no filho dele, não. Nenhum dos filhos dele. Aliás, os filhos dele só se elegeram porque é filho dele. Se não fosse isso,
não se elegia nem inspetor de quarteirão. Mas tudo bem. Agora, o país, ele tem, a grande chance que o país tem de se recuperar, de fazer as reformas necessárias, tá certo? E para voltar no trilho de novo do crescimento, do progresso e tudo mais. Então, existe uma esperança muito grande nisso que a gente chama de nova política. Agora, se isso não vingar, a velha política é capaz de voltar de novo aí. Eu vou fazer um giro de notícias bem rapidinho. A gente está chegando no final do nosso programa para te manter sempre bem informado com as principais notícias que aconteceram esta semana e hoje, inclusive. Em todo o país, mais de 2.600.000 pessoas estão em situação irregular com o título de eleitor, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. E o prazo para colocar tudo em ordem expira no dia 6 de maio próximo. Em Poços, segundo informações do cartório eleitoral, 3.825 eleitores podem ter o título cancelado. A companhia Avianca Brasil vai operar em apenas 4 aeroportos a partir da próxima segunda-feira, dia 29 de abril. A empresa vai concentrar seus voos em Congonhas, Santos Dumont, Brasília e Salvador. No fim de semana, com a devolução de mais aviões, a empresa terá menos de 10 aeronaves para voar, o que dificulta ainda mais a operação da companhia aérea. Um novo conjunto de normas passa a orientar a atividade profissional dos médicos no Brasil. Respeito à autonomia do paciente, inclusive aqueles em fase terminal, preservação do sigilo profissional, direito de exercer a profissão de acordo com a consciência e possibilidade de recusa de atender em locais com condições precárias são alguns dos pontos previstos no novo Código de Ética Médica, adotado pelo Conselho Federal de Medicina. Por 48 votos a 18, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal aprovou a proposta do governo para a reforma da Previdência. A tramitação na CCJ, que analisa apenas se o texto respeita princípios constitucionais, durou mais tempo do que o esperado, o que obrigou a equipe econômica a fazer concessões. Apesar das negociações, a proposta aprovada preserva a economia de mais de R$1 trilhão, estimada pelo governo em 10 anos. Finalzinho aqui do programa, é a minha última, mas é só sim ou não, doutores? A favor ou contra a reforma da Previdência? A cara do pode. O doutor primeiro. Fala, não, eu acho que a reforma da Previdência tem que ser um pouco alterada, porque tem algumas injustiças. Tem gente que está pagando mais e está levando a culpa por pagar mais do que outros, como se fossem os responsáveis pela quebra da Previdência. Então, eu acho que esses ajustes, Carol, tem que ser feito, mas o Congresso está lá para isso, é para dar uma melhorada na reforma da Previdência, né? Então, não dá para responder só com sim ou não, porque envolve vários institutos que tem que ser falado, benefício de prestação continuada, aposentadoria rural, servidores públicos, militares. Então, cada um desses a gente tem que analisar com calma, com carinho, até porque isso vai desaguar no Supremo, não tem jeito. Mesmo que seja aprovado, o Supremo vai ter que decidir. E aí, Poli? Eu acho que a reforma da Previdência ela é imprescindível. Sem ela, o governo não vai dar certo e o país também não vai votar. Eu, como um daqueles aposentados, né, daquele salarião que a gente ganha todo mês, eu torço para que dê certo. Até porque é o seguinte, tem um dado que eu acabei de ver agora, inclusive no noticiário, de que a Previdência tem para receber das empresas que não pagam, muitos bancos, que são os que mais ganham dinheiro, 584 bilhões de reais. E o buraco da Previdência de metade disso aí, é 250. Só que não se cobra. Uhum. Então, tem que fazer as duas coisas. A reforma da Previdência vai ter que cobrar, depende de quem deve, tem que pagar. Com certeza. Muito para ser feito ainda. Chegamos no final do programa, eu agradeço você que participou. A gente sempre encaminha as perguntas aos nossos convidados. Lembrando você que no domingo tem reprise do Jornal 360, às 19h30. Vou agradecer vocês e um tempinho aí para vocês fazerem considerações. Mas, Poli, muito obrigado pela contribuição. Você é uma pessoa que, o que a gente tem que falar de jornalismo, você tem que sempre estar presente, que realmente está dentro dessa área da comunicação. E, sem dúvida nenhuma, vai voltar aqui no Jornal 360. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi muito bom participar. Doutor Tales, muito obrigado por estar de volta à TV Posse. Eu sempre
tem uma aula aqui para contribuir com a gente. Espero também que o senhor possa voltar outras vezes e contribuir com a gente, com o seu conhecimento. Vai ser uma grande honra. Eu só queria encerrar rapidamente. Fique à vontade. Com o Ato dos Apóstolos, o amado apóstolo Paulo, Ato dos Apóstolos 13:10. Olha que interessante, quando Paulo chega em Pafos com Barnabé, que era o grande líder da igreja de Jerusalém, né, o que acontece? Ele é recebido pelo procônsul, governador Sérgio Paulo. Só que ele tinha um conselheiro que era um falso profeta, um mistificador, chamado Elimas, né? Elimas Bar Jesus, quer dizer, filho de Jesus, um nome até parecido com Jesus. E o Paulo estava pregando exatamente as palavras de Jesus. E ele não deixava o governador conhecer essa realidade do evangelho, as coisas maravilhosas que estavam ali florescendo, né, através de Paulo. Teve uma hora que Paulo perdeu a paciência, sabe? E virou e falou assim: filho do diabo, até quando tu vai perturbar os retos caminhos do Senhor? Pois agora você vai sentir a mão de Deus e vai ficar cego. Pois eu acho, Carol e meu amigo Poli, que muita gente ficou cega a partir daquele momento, viu? Porque as barbaridades, os abusos que nós estamos vendo é uma questão de uma cegueira espiritual. Mas aquela história, para terminar o programa, porque eu sou uma pessoa otimista e esperançosa, eu acredito sim que a reforma da Previdência vai passar, igual o Poli falou, com grandes ajustes necessários para salvar o país. Nós vamos transformar numa Grécia ou uma outra coisa parecida. Mas, assim, quando a gente vê essas coisas erradas, como a gente vê a soberba que precede a ruína, a sala de espera da ruína, quando a gente vê tudo acontecendo de errado, vamos com esperança acreditar que vai vir uma grande mudança. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, o amado apóstolo Paulo, fala em Romanos, na carta aos Romanos 5:20, o seguinte: aonde o pecado aumentou, superabundou a graça. Bom, eu faço as suas palavras as nossas e que realmente a gente tem aí caminhos abertos para o nosso país. E lembrando que você é uma pessoa que pode fazer a diferença. Por isso estamos aqui com o Jornal 360. Eu desejo para você um excelente final de semana, uma sexta, um sábado, um domingo ótimo. Na próxima semana nós estaremos de volta. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Boa noite, muito obrigada.